O que a gente precisa saber para substituir qualquer ingrediente nas nossas receitas? Isso é de extrema importância, tá? O que você precisa saber? Primeira coisa, qual é a função que aquele ingrediente está trazendo para a massa? Então, vamos falar da farinha de arroz. A farinha de arroz é uma farinha branca, né? Uma farinha branca, neutra tanto em cor quanto em sabor. Por isso, ela é utilizada muito como base das receitas sem glúten. E ela pertence ao grupo de farinhas de estrutura. E por essa razão também, ela é uma das mais utilizadas, tá? Ela está no grupo de farinhas de estrutura. O que isso significa? Significa que a farinha de arroz, ela vai ser responsável por ser o suporte da nossa massa, né? Principalmente a farinha de arroz. Claro que não só ela, mas como ela vai em uma quantidade maior nas nossas receitas, né? Comparando com as outras farinhas, por exemplo. Então, é sim a farinha de arroz ou outra farinha de estrutura que vai servir de suporte para a massa, fazendo com que a massa cresça pelo desenvolvimento do fermento, mas não baixe, tá? Então, essa é a função principal da farinha de arroz, dar estrutura para a massa. Só que, né, como ela é uma farinha neutra, tanto em sabor quanto em coloração, uma farinha branquinha, é uma farinha fina, a gente consegue usá-la em combinação com diversos outros tipos de farinhas. E ela é mais utilizada justamente porque ela é neutra, porque aí a gente tem diversos outros tipos de farinhas que deixam sabor residual. Então, para equilibrar esses sabores nas nossas receitas, nós precisamos usar ali uma base neutra. E a farinha de arroz é a mais usada para isso. Então, para você substituir a farinha de arroz corretamente, você tem que ir no grupo de farinhas de estrutura e buscar outras farinhas, eu recomendo, já vou explicar por quê, outras farinhas para substituir a farinha de arroz, tá? Existem outras farinhas neutras que são de estrutura? Sim, existem. Aveia, farinha de mandioca, são farinhas neutras, tá? Que a gente pode colocar em substituição à farinha de arroz e não vai ter um sabor muito forte na receita. Agora, nós temos diversos outros tipos de farinhas de estrutura que deixam sabor residual. Por exemplo, farinha de trigo sarraceno, farinha de grão de bico, feijão branco, tefe, painço, soja, fubá. Todas essas são farinhas de estrutura, mas que deixam sabor residual. Então, se você está fazendo uma receita de bolo, por exemplo, né, que tem ali um sabor mais suave, e você quer substituir toda a farinha de arroz por outro tipo de farinha, o que você tem que observar? Qual farinha você vai pôr, na verdade, quais farinhas você vai combinar para que o seu bolo não fique com sabor só de grão de bico, por exemplo. Eu não recomendo que você faça a substituição total da farinha de arroz por uma única outra farinha de estrutura. Isso vai deixar um sabor muito forte na sua receita, já que a maior parte das nossas farinhas de estrutura deixam sabor residual. Então, o que eu recomendo? Que você combine. Então, você pega ali uma parte, né, por exemplo, a farinha de arroz são 150 gramas, vamos supor, tá? Que sejam 150 gramas que vão na receita. O que você vai pegar? Divide em 3, então 50 gramas cada uma, e aí você pode usar farinha de mandioca, que é uma farinha neutra também, né, que vai ajudar ali na estrutura, farinha de grão de bico e trigo sarraceno, ou não tenho trigo sarraceno, não gosto, grão de bico e feijão branco, né, painço. Então combine ali umas 3 farinhas para você substituir a farinha de arroz completamente. Ah, eu gostaria de reduzir o teor de farinha de arroz, não precisa necessariamente substituir completamente. Então você pode usar outra farinha em combinação com a farinha de arroz, como, né, qualquer uma dessas que eu citei. Farinha de grão de bico, feijão branco, painço, tefe, todas essas você pode combinar com a farinha de arroz para você ter um resultado final que não fique com um sabor muito acentuado, tá bom? Então é assim que você pode substituir a farinha de arroz.